Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um Seleção Geek. Eu sou a Raquel e eu vou falar hoje sobre um filme nacional que tá em cartaz no cinema, que é Velhos Bandidos, que é o tipo de filme que chama atenção logo de cara, principalmente pelo elenco, né? Porque quando você vê nomes como Fernanda Montenegro e Ari Fontoura, gente, a expectativa sobe um pouquinho automaticamente, né? E eu vou dizer pra vocês que eu sou bem chatinha pra comédia, não é qualquer comédia que me agrada, viu? Então, assim, não fui com tantas expectativas assim, mas vou dizer pra vocês que o filme também não é só decepções, tem coisas bem interessantes e eu vou explicar tudo isso pra vocês nessa review, pra ver se vocês gastam dinheiro ou não aí com o ingresso, hein? Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Esse também é um daqueles filmes que funcionam melhor quando a gente entende exatamente o que ele quer ser, né, gente? Vamos deixar isso bem claro aqui pra vocês. Velhos Bandidos não é uma comédia ambiciosa, longe disso. Não é aquele tipo de filme que quer reinventar o gênero, né? Ele é, antes de tudo, uma comédia leve e 100% despretensiosa, viu? Quase com cara de sessão da tarde. E quando você entra no filme com esse olhar, a experiência pode mudar e pode melhorar bastante, viu? A história acompanha um casal de idosos que decidem assaltar um banco com a ideia de recuperar um dinheiro que eles acreditam que foi tirado deles. E para isso, eles se juntam com uma dupla de criminosos mais jovens, enquanto só um policial tenta impedir esse plano. É uma premissa simples, mas que pode funcionar muito bem dentro da proposta desse filme aqui. O que Velhos Bandidos realmente quer fazer não é construir uma trama complexa. Isso logo de cara já dá pra perceber. Ele quer te entreter, quer divertir e principalmente quer brincar com a ideia de envelhecimento de uma forma bem leve, viu? Leve até demais, eu acho. E aqui entra um dos pontos mais interessantes e mais importantes desse filme, que é o protagonismo idoso. Velhos Bandidos colocam pessoas idosas no centro da narrativa, não como coadjuvantes, não como um alívio cômico, mas como personagens ativos, com desejos, planos e protagonismo real. Na verdade, é o que salva o filme, né? E isso é extremamente relevante, porque no cinema, e principalmente no cinema comercial, personagens mais velhos quase sempre são colocados à margem, ou são figuras frágeis, ou caricaturas, ou apenas apoio para histórias de personagens mais jovens. E aqui você não vê isso. Aqui eles são o motor da história. E eu digo que é mais do que isso. O filme mostra esses personagens com vitalidade, inteligência e autonomia. Mesmo dentro de uma comédia leve ali, um pouco fraca na minha opinião, existe uma valorização dessa fase da vida. E isso dialoga diretamente com a realidade de um país que está envelhecendo cada vez mais, né? Então, mesmo sem aprofundar muito, o filme acerta ao colocar esse tema em evidência. Pra mim, é nitidamente o ponto forte do filme, né? Eles são perfeitos. As peças que me faltavam. Agora, olhando pro roteiro, gente, tem muitas limitações, viu? Muitas mesmo. As situações são tão explicadinhas, sabe? Às vezes até demais, que é o que a gente costuma ver hoje em dia no cinema, né? As piadas são bem diretas, menos sutis, e isso tira um pouco do impacto para quem espera um humor mais elaborado, né? Mas ao mesmo tempo, esse tipo de humor mais simples conversa com a proposta do filme, né? É um humor mais acessível, mais leve, que funciona muito mais pelo carisma dos personagens do que pela construção das piadas. Eu confesso pra vocês que na sessão que eu tava, as pessoas realmente saíram rindo do filme, né? O ritmo é tranquilo, sem grandes picos, aliás, é um filme bem curto, viu? E em alguns momentos o filme parece até episódico, né? Mas isso reforça a ideia de uma narrativa mais solta, menos presa no tradicional. E claro, o grande destaque continua sendo o elenco, mas nem todo o elenco, gente. Fernanda Montenegro e Ari Fontoura são o coração do filme. Eles têm presença em cena que segura a atenção e conseguem dar verdade até nos momentos mais simples, viu? E tem algo muito genuíno que eu vi aqui que é bem interessante também. Você sente que esses atores estão se divertindo, né? Existe uma troca real entre eles e isso traz um charme que vai além do roteiro, né? Agora,
Como eu disse, nem todos os personagens têm o mesmo peso. Em alguns momentos, o tom mais exagerado pode destoar um pouquinho. Eu gosto muito do Vladimir Brista, sempre gostei, sempre achei ele meio engraçado, mas a Bruna Marquezine deixou um pouquinho a desejar, na minha opinião, né? Mas no geral, o conjunto funciona, né, com o objetivo do filme. Esse filme também toca em temas como envelhecimento, sistema financeiro e diferenças de gerações, né? Mas sempre de forma muito leve, sem se aprofundar, e acaba sendo muito superficial. Como o objetivo do filme não é ser profundo, tudo bem, isso tá alinhado à proposta no geral ali, mas eu acabei sentindo um pouco de falta, viu? A direção acompanha esse tom mais leve, né? A direção de Cláudio Torres, o filho da Fernanda Montenegro, com uma linguagem acessível, um certo exagero proposital, né? E uma estética que conversa com um público mais amplo ali, viu? Resumindo, gente, Velhos Bandidos, ele sabe muito bem o que ele quer. Ele sabe que ele não quer ser levado a sério, ele sabe que ele quer ser uma comédia mais galhofa ali, ele não quer ser genial, ele não quer ser revolucionário, ele quer ser leve, divertido e dar espaço para personagens que normalmente não têm esse protagonismo. Então, tem seus méritos esse filme, mas também tem muitas limitações. Para mim, o roteiro, ele deixa muito a desejar, né? Ele podia ser mais afiado, ele podia ser menos conveniente ali, eu acho que as soluções poderiam ser mais elaboradas, o próprio assalto poderia ser mais elaborado, eu acho que deixa muito a desejar. Por exemplo, ter um policial correndo atrás dos ladrões, eu acho que deixou a desejar. Acho que o roteiro desse filme é bem fraco, viu? Eu acho que ele poderia ser escrito com um pouquinho mais de cuidado, né? E o humor também poderia arriscar mais, eu acho que ele é muito quadradinho no humor também. Mas ainda assim, o filme tem seu valor, principalmente pelo seu elenco e pelo espaço que dá ao protagonismo idoso, como eu já falei. Agora, se vale a pena gastar dinheiro pro ingresso, depende da sua expectativa. Se você tá com a expectativa alta de um roteiro bem elaborado, de uma comédia mais elaborada, talvez não vale o dinheiro, viu? Agora, se você quer assistir um filme de sessão da tarde que está ali simplesmente para você desligar o cérebro, né? E aproveitar o momento, dar algumas risadinhas ali e não ir com a expectativa muito alta, talvez eu acho que o dinheiro vale a pena sim, viu? Mas alinhe as expectativas antes, que é importante, viu? Agora eu quero saber de você. Você acha importante ver mais protagonistas idosos no cinema ou isso ainda é pouco explorado hoje? Comenta aqui que eu quero muito saber a opinião de vocês e comenta se você já assistiu esse filme e se você gostou dele, né? Eu quero saber muito a sua opinião e o que vocês esperam de uma comédia hoje em dia. Também essa é uma pergunta bem interessante, viu? Agora aproveita, deixa um like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui, ó, semanalmente, tanto review de lançamento quanto review de clássicos, né, do cinema e também listas de dicas de filmes que vocês podem assistir nas plataformas que vocês assinam. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, viu? Muito obrigada por ficar comigo até o final. Esse foi mais um Seleção Geek e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Tchau!